Louvado seja Deus, graça e paz a todos, amém? Bom estarmos aqui, muito bom, muito bom. Quero desejar que vocês sejam abençoados nessa noite, como já foram abençoados nos louvores. Nós do Ministério CCT, queremos que você seja abençoado sempre, também na palavra, amém? Também aqueles que estão acompanhando, né, em casa, aqueles que terão acesso depois desse momento, né, também não poderão acompanhar agora, mas também que sejam abençoados pelo nosso canal do YouTube, amém? Glória a Jesus. Oh, aleluia. Eu não estou nem um pouco nervoso, eu estou tranquilo. Aleluia. Todas as vezes que nós vamos ministrar a palavra, eu acredito que todos sentem a mesma coisa, uma experiência diferente, todas as vezes, não é? Obrigado. Todas as vezes. E hoje para mim não é diferente, mas o Senhor, Ele dá sempre sinais de que Ele está conosco. Aliás, Ele é o Deus Emanuel, Ele está comigo, Ele está com você. Certamente o que Deus me deu é algo que vai trazer para você consolo, exortação, alerta, porque a palavra de Deus é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, todas as coisas que nós necessitamos, nós vamos receber nessa noite, amém? Então, que você pegue aí a sua Bíblia e acompanhe comigo. É interessante que quando eu fui iniciar a preparação dessa mensagem, quando já estava praticamente elaborada, eu percebi que era essa ministração de hoje encaixada na ministração que eu fiz na ceia passada. É incrível, eu fui pego assim, sabe, eu fiquei eu olhei e falei, meu Deus, mas é um encaixe. Porque na ministração que eu trouxe na vez passada, da nossa ceia passada, eu falei sobre a verdade que nos liberta. Quem está lembrado disso? Quem está lembrado disso? Glória a Jesus. Falei da verdade que nos liberta. E quando eu fui levado ao tema efeitos da mentira, eu entrei no texto de João 8. E aí eu fui preparando a mensagem e depois eu percebi que conhecereis a verdade vos libertará. Vem dentro daquilo que estava planejado por Deus para nós nessa noite. Porque quando Jesus ele fala a respeito de conhecereis a verdade vos libertará, ele fala exatamente em cima daquilo que ele discutia com os judeus. Porque os judeus, escribas e fariseus, e os judeus cercavam sempre Jesus para surpreendê-lo. Sempre. Era muito complicado Jesus chegar perto daqueles homens, porque aqueles homens só queriam pegar Jesus. E aí no capítulo 8, claro que inicia-se lá naquela mulher adúltera, né, no versículo 1, até um determinado momento ali você encontra os judeus, os grandes, né, querendo pegar Jesus de surpresa, querendo apedrejar aquela mulher. E Jesus mostra para eles que ninguém ali tinha autoridade para fazer tal coisa, porque todos pecavam. Mas aí no segmento da mensagem, nós acompanhamos a ministração de Jesus. É claro que nós não podemos ligar uma na outra, dizendo aconteceu isso e logo sequência acontece outra coisa, não. Mas Jesus começa a ministrar a palavra para os judeus, para os escribas e fariseus, homens que eram peritos, homens que eram conhecedores das escrituras. E eles eram, na verdade, por conta disso, deles serem autoridade, porque não é muito fácil quando se é autoridade ficar soberbo. O irmão até falou sobre isso. E eles então eram soberbos demais, ao ponto de querer questionar Jesus sempre. Mas aí Jesus começa a ministrar para eles. Jesus começa a falar as coisas acerca do reino, porque Jesus só falava do reino. Jesus só falava do reino, é reino eterno. Ele só veio preparar, João Batista veio preparar o homem
né, para se encontrar com Jesus, e Jesus veio preparar o homem para encontrar com o Pai, juntamente com ele, com o Espírito Santo, é assim. E Jesus então começa a ministrar a palavra para aqueles homens, para aqueles conhecedores das Escrituras, para aqueles religiosos. Chega num determinado momento, Jesus fala que quando o filho do homem, quando ele fosse levantado, todos ele atrairia a ele. Quando Jesus fala isso, de pronto diz a Bíblia que os judeus passaram a crer nele. Os judeus passaram a crer em Jesus. Só que Jesus ele vai trazer algo para aquelas pessoas a respeito de que se eles de fato eram verdadeiros discípulos, eles iam ouvir a palavra de Jesus e iriam seguir Jesus. Eles iriam obedecer Jesus. E eles deixariam de ser escravos. É nesse contexto que Jesus vai dizer: vocês serão meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. Quando Jesus falou para aqueles religiosos que eles receberiam a libertação por intermédio de Jesus, aí a casa caiu. O texto diz que eles creram em Jesus. Pode pegar o capítulo 8 antes dessa passagem que eu vou ler para vocês, e vocês vão perceber que os judeus creram nele. Mas quando ele fala: vocês então que creem em mim, vocês precisarão ser meus discípulos, e o meu discípulo obedece a minha palavra. Porque o escravo, aí ele fala, porque o escravo não permanece para sempre no pecado. E aí os judeus começam a atacar Jesus. E Jesus ali diz para eles: vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Nós só podemos ser libertos pela verdade que é Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a única verdade que nos liberta. E aí, queridos irmãos, a partir desse momento, começa a haver um questionamento. E os judeus começam a querer colocar Jesus na parede, digamos assim. E eles vão dizendo para Jesus: mas nós somos filhos de Abraão. Nós não somos escravos de ninguém. Como que tu vens e diz para nós, para nós que nós somos escravos? Nós não somos escravos, nós nunca fomos escravos de ninguém. Mas eles tinham acabado de crer em Jesus. Preste bem atenção nesse detalhe. O texto diz que eles acabaram de crer em Jesus. Mas aí eu faço uma pergunta para você: que crença é essa que coloca Jesus na parede e diz para Jesus: nós já somos filhos de Abraão? E é aí que entra a soberba e a arrogância dos religiosos, que precisam sempre ter o coração aberto para ouvir as palavras de Jesus, porque Jesus sempre terá uma palavra de correção para nós. Quem não estiver pronto para ouvir uma correção que vem da parte de Jesus, não está preparado para o reino dos céus. Jesus nos reúne aqui nessa noite de ceia, porque Ele quer chamar a nossa atenção no sentido de dizer para nós: eu estou esperando vocês, eu quero entrar no reino eterno com vocês, eu quero estar com vocês. E para isso, irmãos, nós temos que nos tornar discípulos de Jesus. E o discípulo está pronto a ouvir a palavra de Jesus. Como é bom poder ouvir a palavra de Jesus. Então nós sabemos que existe o Pai da eternidade, narrado ali no Isaías 9:6. Pai da eternidade, Deus forte, conselheiro. E nós sabemos que Ele é Jesus. Ele é o Pai da eternidade. Mas ao mesmo tempo que Ele é o Pai da eternidade, nós podemos confirmar pelas Escrituras que Ele é, baseado no Evangelho de São João 14:6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E a verdade é que essa verdade é que nos liberta todo dia. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos acesso todos os dias a esse Jesus, que é a verdade. Porém, irmãos, também existe o pai da mentira. O pai da mentira, que é o diabo, que veio para lançar confusão no meio do povo de Deus e para fazer com que o povo de Deus tenha sua mente distorcida no sentido de não ouvir os ensinamentos de Jesus. Tudo é por Jesus, amados irmãos, tudo é por Jesus. Eu vivo para Jesus, você vive para Jesus. E o diabo, ele vai tentar de todas as formas tirar a nossa atenção do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas olha só o segmento
da discussão de Jesus, porque Jesus não afina. Jesus vai para cima como João Batista. Ele não afina para o religioso. Quando os religiosos chegam assim e falam assim: quem tu és para dizer que nós não conhecemos a Deus? Nós somos filhos de Abraão. E começa a combater Jesus. Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles dizem assim: como que tu não tens nem 50 anos, vem dizer que conheceu Abraão? E ele diz: eu, antes que Abraão fosse, eu sou. Você tem o Deus chamado eu sou, Ele é Jesus. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, e Ele é a verdade. E Ele é a verdade que nos liberta. Nós não precisamos ter medo, nós não precisamos andar na dúvida, porque Ele é esclarecedor, e Ele não nos deixou sozinho, Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo nos conduz à verdade todos os dias. Por mais que se levantem religiosos e queiram dizer ao contrário, nós, amados irmãos, pela graça, bondade e misericórdia de Deus, é bom que se diga, nós conhecemos a verdade, e a verdade sempre vai estar presente para nos libertar. Mas nós temos que ter um coração ligado em Jesus, e no sentido de sermos humildes. Jesus é manso e humilde de coração, e Ele diz que nós temos que ser mansos e humildes de coração. Mas esses judeus que passaram a crer nele, que o capítulo 8 vai narrar, você pode ler na sua casa, pode conferir, e que Jesus diz essas palavras. Esses judeus começaram a discutir Jesus, Ele não abre mão da verdade. E aí Ele vai dizer uma verdade para aqueles fariseus, para aqueles saduceus, para aqueles judeus religiosos. Ele vai dizer assim: vós não sois de Deus, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os seus desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mas nós não temos nada com o diabo, nós temos com a verdade. Nós temos com a verdade que veio para nos libertar. E aí, queridos, é que é muito perigoso. É muito perigoso nós darmos ouvidos para muitas vozes que vem dizer para nós que nós não precisamos nos preocupar com nada, absolutamente nada. Não, nós temos que orar e vigiar. Nós temos que ser pessoas que oram, que buscam a presença de Deus, que se humilha diante da poderosa mão de Deus, para que Ele no tempo oportuno nos exalte, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, todos os dias. Quando a Bíblia nos fala que as misericórdias do Senhor não têm fim, porque se renova a cada manhã, por ser grande a sua fidelidade, é porque Ele quer sempre ter um tete-a-tete conosco, e mostrar para nós o que é a verdade que liberta. E a mentira é muito perigoso. A última ministração que eu trouxe, eu disse que às vezes começa numa verdade absoluta, e aí é como um telefone sem fio. Os irmãos estão lembrados que eu falei sobre isso? É como um telefone sem fio, onde eu passo uma informação para o Jonas passa para ele aqui, vai passando, chega no meio, está meia verdade, e de repente lá no final tem uma mentira já estabelecida. Mas o nosso Deus, Ele guia os nossos passos. Nós não somos escravos do medo, para pensar que nós estaremos incluídos no meio daqueles que serão lançados fora, escrito no livro do Apocalipse, no capítulo 22. É interessante, irmãos, que Jesus, Ele não alivia, porque Ele sabe muito bem o peso que vai ser alguém chegar no final de tudo, receber: olha, apartai-vos de mim. É por isso, gente, é por amor. Sabe, é como nós chegamos para os nossos filhos e dizemos: ó, isso aí está errado. Às vezes dói, às vezes dá vontade até de deixar fazer alguma coisa, para que eles se alegrem, mas nós chegamos para os nossos filhos e dizemos assim: não pode fazer isso, para com isso. O nosso Jesus, Ele vem sempre para nos alertar acerca dos nossos erros. E essa noite é noite de reflexão. Essa noite, irmãos, é noite de nós tomarmos a ceia. E tem muita gente valorizando o suco e valorizando o pedacinho de pão, mas não se trata do pedacinho de pão, nem do suco de uva. Se trata do sacrifício vivo de Jesus na cruz. É o sangue de Jesus que foi derramado. Quando paramos e analisamos o que Jesus sofreu, irmãos, para Ele se revelar como verdade a nós, irmãos, nós devíamos nos estremecer diante da sua glória, sua grandeza. Ele fez tudo por nós, para que nós não viéssemos a nos ensoberbecer, dizendo: eu não preciso de mais nada, eu já atingi o ápice, eu já estou lá em cima. Não, para.
Para. Vamos continuar a nossa caminhada. Eu entrei pela porta que é Jesus. A porta é estreita, agora eu estou num caminho que também é Jesus. O caminho é estreito, mas está nos levando lá para a eternidade, aonde nós teremos o nosso corpo glorificado, amados. E o diabo vai fazer de tudo para distorcer coisas. Ele vai fazer de tudo para fazer você desistir de seguir a Jesus. Ele vai fazer de tudo para fazer com que você não ame os seus irmãos nas suas diferenças, que você não suporte, que você crie um asco por conta de que, sabe, alguma coisa aconteceu inverso daquilo que você queria e daquilo que você planejou. Mas nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Nós sabemos que fora ficam os cães, aqueles que voltam. Pedro fala disso, o cão que volta ao vômito, começa mas volta. Os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas, igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Bendito seja o nome de Jesus. Nós não temos nada com a mentira, nós temos com a verdade absoluta. E é interessante que ao livro de Apocalipse, nós vemos ali no início ao anjo da igreja. E os anjos da igreja, irmãos, eles sempre se levantam para conduzir o povo em triunfo. Sempre. Se você conhece o anjo da igreja são pastores, são líderes, são presbíteros, são gente que cuida de um povo. Sempre procura, aquele que é sério, sempre procura algo novo para trazer edificação para a igreja. É isso que os anjos da igreja fazem. E nós estamos a serviço desse reino, e para isso nós precisamos ter muita sabedoria. E eu sempre digo para os irmãos já estão até cansados de me ouvir falar a respeito de Tiago 1,5, que aquele que precisa de sabedoria busque a Deus, que a ninguém nega a sabedoria. Sabe, irmãos, nós precisamos ter sabedoria para nos comportarmos diante dos homens, sabedoria para nos comportarmos dentro da igreja, sabedoria para nos comportarmos diante de Deus, até nas nossas orações. Nós precisamos ter sabedoria. Mas o Senhor diz: aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, a ninguém impropera, a ninguém nega. Você precisa de sabedoria, eu preciso de sabedoria. Nós não podemos ser como esses judeus que diziam assim: nós já somos autossuficientes, porque nós já temos por pai Abraão, nós já temos a nossa salvação garantida. Um dia levantamos a nossa mão e dizemos que Jesus era o nosso Senhor. Esses homens, esses crentes entre aspas, que creram em Jesus, e eles recebem essa exortação de Jesus, e olha só o que eles vão dizer para Jesus depois. Porque tem um antes, que eles dizem: não, nós cremos, nós acreditamos que esse é aquele que vai ser levantado. Mas ao mesmo tempo Jesus fala: vocês são filhos do diabo. E aí esses que diziam que criam em Jesus dizem assim: com certeza tu tens demônio. No mesmo tempo eles mudam. Sabe, irmãos, as pessoas contrariadas, elas mudam o seu discurso, mas nós não podemos mudar. Nós temos Jesus, que é o caminho, verdade e a vida, e nele só há verdade. Doa o que doer, nós temos que andar na verdade, porque Ele é a única verdade que traz libertação. Se algum de vós precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e ninguém nega. Eu acho lindo a atitude de Salomão. Nós conhecemos a história de Davi, achamos lindo Deus mostrando que Davi era um homem segundo seu coração, mas quando é para construir o templo, ele não pode construir, derramou muito sangue. Mas aí vem Salomão, seu filho, e Deus usa Salomão para a edificação do templo. Mas o que me chama mais atenção é quando Deus chega para ele e diz: Salomão, pede o que tu queres que eu te darei. Ah, se Deus falasse para alguns nos dias de hoje: pede o que tu queres que eu te darei. Muitos não diriam: eu quero sabedoria. Muitos diriam: eu quero ouro, eu quero prata. Hoje mesmo passou na minha mente: poxa vida, se eu pudesse morar na Suíça. Meu Deus, nunca nem andei de avião. Ai, se eu pudesse no final da minha vida viver lá na Suíça. Velhinho, né? Bobinho, né? Ainda falei para minha esposa ficou meio assim ainda, eu não entendi direito, né, mas quantos que diriam assim: não, eu queria ter muito dinheiro, eu queria ter fama, eu queria estar debaixo de holofotes, as pessoas olhando para mim, me aplaudindo e dizendo: esse é o rei, esse é o bom, esse é o tal.
Se falaram de Davi, meu pai, que matou 10 mil, vamos falar de mim, que fiz muita coisa, né? Muitos diriam. Mas o Salomão, ele diz assim: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para poder conduzir o seu povo. Olha que lindo, gente. Gente, não tem nada mais importante do que a sabedoria. Com a sabedoria você entra e sai. Às vezes você entra numas enrascadas, né, com sabedoria, e você vai com jeitinho, você trilha daqui, trilha dali, o inimigo tentando te destruir, mas na sabedoria você encontra força, encontra graça, e você vence em nome de Jesus, porque em Jesus nós somos vencedores. E é interessante que Salomão pede, agora preste atenção, que ele pede sabedoria, porque não é errado, gente, ter, não é errado. Que você consiga ir para a Suíça, eu fico feliz. Se eu não for, você for para a Suíça e fica lá vivendo o resto da sua vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olha, ele pede sabedoria, mas Deus acrescenta riqueza na vida dele. Deus dá a ele bênçãos sem medida. Deus faz algo lindo na vida dele, ele vive muito bem na face dessa terra. Depois comete alguns deslizes, alguns erros também, claro que o homem é passivo de erro. Mas por que eu estou falando isso? Você não precisa ter medo de pedir só a sabedoria. Não peça a Deus, Deus, eu quero ter sabedoria, Senhor. E com essa sabedoria, Deus também pode fazer com que você atinja pontos elevados nessa terra, até mesmo para fazer tudo aquilo que você queira fazer. E seja feliz, seja próspero e abençoe as pessoas, porque também, se o próspero não abençoar pessoas, aí vai ser complicado, não é? Eu tive fome e não me deste de comer. Era forasteiro, não me hospedaste. Eu estava nu e não me vestiste. Quanta coisa vai ser exigido de gente que tem condição. E às vezes pensa, não, eu vou construir um grande celeiro, eu vou encher o meu celeiro e vou viver em paz na Suíça. Oh, glória. Vou viver em paz na Suíça, tranquilo. E aí vem aquela voz, louco, hoje mesmo te pedirão a sua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Essa é a palavra do homem mais sábio da terra, Jesus. E aí diz a Bíblia, irmãos, porque é necessário ter sabedoria. É importante que tenhamos sabedoria para entrarmos e sairmos, sabe, de situações difíceis. É bom, é necessário, então peça a Deus sabedoria. Peça a Deus. Salomão pede, imagina só, você estar dentro de uma situação onde chega duas mulheres dizendo assim: essa criança que morreu é dela, esse vivo é meu. Aconteceu isso com Salomão. Às vezes a gente está lidando com situação, gente, tão pequeno perto dessas coisas que acontecem. Já imaginou? Aí as duas mulheres dormem ali amamentando, dorme em cima uma dorme em cima da criança, mata a criança. Daí de repente ela desperta, ela diz: minha criança morreu. Ela com inveja pega da outra e traz para si e leva para o rei. O rei tem que se virar, mas ele tinha a sabedoria de Deus. Quando nós temos sabedoria da parte de Deus, irmãos, aleluia, nós entramos e saímos dando glória ao nome de Jesus. E a Bíblia fala que o Salomão faz aquele teste. Ele diz lá, olha, elas começam a falar e fala: esse filho é meu. E começou aquela discussão, ele chama, fala: vem cá, soldado, vem cá, vamos cortar essa criança para o meio, um vai ser um pedaço para um pedaço para outra. Aí a mãe, que era a própria mãe, diz: não, entrega a criança. A mãe que não era mãe diz: não, mata mesmo. E o Salomão então via o gemido da outra que diz: não, entrega vivo para ela, e aceita perder. E ele então descobre ali, ele tem um discernimento claro que a mãe verdadeira era aquela que não queria que o filho morresse. Gente, que coisa linda poder ter sabedoria. Você e eu precisamos ter sabedoria. Sabe por quê? Porque começa, de vez em quando, começa uma verdade absoluta, passa até no meio, chega como uma meia verdade, no final é uma mentira descabida. E nós precisamos ficar atentos contra as astutas ciladas do diabo. Sabe por quê? Porque no final nós também seremos culpados, porque não fomos pessoas sábias que buscamos do Senhor o discernimento exato. Então precisamos buscar do Senhor a sabedoria é muito importante. Nós vemos o Davi, até esses dias, uns dias atrás, um irmão passou pelo Davi, né, foi o Bolderini. É difícil entrar nas histórias, não passar por Davi. Nós vemos o Davi, o homem segundo o coração de Deus.
que cometeu aquele deslize, que eu não vou aqui repetir a história toda, mas os irmãos conhecem, os irmãos sabem a história. Agora que alguns não querem se lembrar da história de Davi, da história ruim, só quer falar da coroa do Davi, né? Que é a coroa do Davi, mas não quer o sofrimento de Davi. Mas a Bíblia diz que a espada não se apartou da casa de Davi, por conta do erro que Davi cometeu. Ele recebeu a coroa, mas foi complicado a vida do Davi, foi muito complicado, né? Ele era um homem segundo o coração de Deus, fez tudo o que fez. E aí, gente, entra a questão dele julgar uma situação. Nós, para julgarmos alguma situação, nós precisamos ter a sabedoria que vem do céu. Nós temos que ter discernimento. Não é de qualquer jeito. Nós podemos deixar uma mãe, sabe, uma mãe sem a criança viva, chorando, e aquela criança viva ir para a mão da outra que matou ali o seu filho, sem que seu filho tivesse morrido, para o rei Salomão. Nós temos que ter sabedoria da parte do Senhor. Agora, o que eu quero trazer para vocês nessa noite é a respeito de 11:28 da primeira carta aos Coríntios, quando a palavra vai dizer para nós que nós, quando formos tomar a ceia, antes de tomar a ceia, nós devemos examinar a nós mesmos. É aí, gente, que complica às vezes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice. Então tem que haver um exame de si mesmo. E eu quero levar você a essa reflexão. Sabe por quê? Porque é muito fácil julgar os outros, gente. Ah, meu Deus, como é fácil julgar os outros. Como é gostoso, como é prazeroso julgar os outros, olhar para os outros. Mas a palavra de Deus fala para nós, nessa noite de ceia, não só para vocês que estão aqui, mas para aqueles que estão acompanhando ao vivo e para aqueles que irão assistir esse vídeo, né, depois, que o Senhor nos ensina nessa noite de ceia, examinarmos a nós mesmos. E depois que nós examinarmos, não é para nós sairmos fora e dizer assim, não, eu não sou digno de tomar a ceia, mas depois do exame, coma do pão e beba do cálice, ou seja, se arrependa dos erros, se conserte e siga Jesus, porque o sangue de Jesus foi derramado por você na cruz e não foi derramado em vão. E a Bíblia fala que o Davi, gente, ele tenta esconder, né? E ele aparentemente pensava que tinha escondido, e ele acha-se no direito de julgar outros, mas não julgava a si mesmo. E é por isso que eu entrei aqui em 1 Coríntios 11:28, para falar de aprender a julgar a nós mesmos. Cometer um erro tão grande, tão grave, eu acredito que todos aqui já sabem a história do Davi, de cor, né? Se não sabe, procure conhecer a história. Que erro absurdo que ele cometeu, erro absurdo. E aí chega lá o Natan e fala para ele uma história, conta uma história. Se Natan chegasse para ele e falasse assim, você merece a morte, eu não sei se não seria o Natan que seria morto. Se ele chegasse pronto e falasse assim, você cometeu isso, mas Deus, que é um Deus sábio, deu sabedoria para Natan. Natan chegou com jeitinho, ele estava diante da autoridade. Para chegar diante da autoridade, não se chega de qualquer jeito, irmãos, sabe, não se chega chutando tudo, não é assim não. Diante da autoridade, gente, sabe, tem que haver reverência, respeito. E ele chega e conta uma historinha, mas quando tem que chamar atenção, mesmo que conte uma historinha, chega o camarada no canto e chame-lhe a atenção. E o Natan, usado por Deus, pela sabedoria de Deus, ele conta a história da cordeirinha. Ah, quem aqui lembra da história da cordeirinha? Levanta a mão aí, por favor. Quem sabe da história da cordeirinha? Ah, cordeirinha. O viajante chega na casa do rico, ele conta a historinha e o Davi vai só engolindo. O Davi já se achava na condição de julgar os outros. Que cara de pau. Achava no direito de julgar os outros, mas não estava preparado para olhar para si mesmo, irmãos. E se isso aconteceu com Davi, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com qualquer um de nós. E é por isso que Deus me levanta nessa noite para dizer, tenha a sabedoria de Deus, para aprender primeiramente a julgar a si mesmo, para ser usado para julgar os outros. Aconteceu com Davi.
Fala para o irmãozinho, aí aconteceu com o Davi, um homem segundo o coração de Deus. Dá uma aguçadinha no ego dele, você é um homem de Deus, você é um escolhido de Deus. Aí uma aguçadinha nele, vai falar, tem que ter sabedoria. Não é isso? E aí o que diz a Bíblia, irmão? Diz a palavra do Senhor que ele de pronto, ele nem esperou acabar ali a informação, aquela historinha do Natan, e ele fala assim, porque ele tinha autoridade. Como ele tinha autoridade para mandar chamar a mulher do outro lá, trazer para sua casa. Ele era rei, ele era absoluto entre eles, mas ele fez tudo às ocultas. Ele tinha autoridade humana, não autoridade vinda da parte de Deus, não é? Mas aí o que faz o Davi? Fala, eu já sentenciei. Quanta sentença, irmãos, que você já determinou, que você já deu, e que Deus olhou para você e disse assim, vou mandar um Natan falar com você. Eu não sei se alguém aqui já foi pego por Natan, mas eu vou dizer uma coisa, gente. Às vezes a gente está quietinho, sentadinho ali, a gente ouve uma exortação, ouve uma palavra, porque eu sou pastor sim, gente. Há mais de 40 anos sou pastor, mas quando eu sento ali, eu também levo os tabefes como vocês levam. Nós temos que ter o coração aberto para não se achar superior a ninguém. Davi se achou superior aos outros, e ele não era superior, ele era igual aos demais, ele ocupava uma posição de superior, mas ele não era superior, ele era igualzinho a nós, ele era igualzinho a Urias, e ele deveria respeitar os seus limites. E a Bíblia diz que ele determina, ele fala, esse cara tem que ser morto. Aí acontece aquilo que aconteceu, quando o Senhor usa Natan para falar, então fique sabendo que este homem és tu és esse homem. Gente, que vergonha, que vergonha. Nessa noite o Senhor nos chama a reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois de ter essa definição a respeito, você então coma do pão e beba do cálice. Gente, o pior do que mentir é achar que tem direito de julgar os outros. Pior do que mentir é achar o direito, se achar no direito de julgar os outros. É por isso que Jesus vai falar, não julgueis para que não sejais julgados. Claro que tem um julgamento, gente, segundo a reta justiça, né? Algo que aconteceu, é fato, é real. Então 2 ou mais testemunhas resolve tudo. Claro que não pode haver um mexerico, né? Uma fofocaiada louca que corre por todo canto da igreja, um monte de fofoqueiro, e aí não é isso que Deus quer. Mas chama alguém que é, né? Alguém que é confidente, converse com ele, leva 2 ou mais, depois se não ouvir, aí, né, pastor João, aí infelizmente diz a igreja, isso aí é para todo mundo, mas enquanto não, pode haver conversão, pode haver mudança, pode haver transformação, a Bíblia fala disso, Jesus fala claramente isso. E aí, irmãos, a mentira, ela, como eu disse na vez passada, ela tem perna curta, né? Lucas 12 diz, Lucas 12, dentro do contexto ali, o Senhor, vocês vão encontrar o Senhor dizendo que não há nada que não seja revelado. Não há nada, tudo será revelado. Tudo. Ah, Jesus lindo. Fala assim, eu amo Jesus. Fala Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus. Tu és precioso, Jesus. E a mentira, irmãos, a mentira é algo terrível. Ele conta aquela história e ele sofre a punição. A mentira sempre trará consequências seríssimas, principalmente se tratando de soberbos. Se ensoberbece, se acham tal, e não é assim que deve funcionar. Gente, a mentira é tão egoísta, que faz com que os filhos de Jacó fizessem aquilo para o irmão José, por inveja. Venderam lá para o mercador, foi embora, e aí chegam para o pai e dizem para o pai, o seu filho morreu. Graças a Deus, irmãos, que o Zafenate Paneia, que é o José, ele lá no final, ele se compadece de seus irmãos, mas não é sempre assim. Muitos não agem como Zafenate Paneia, muitos não agem como Salvador, como José. Muitos agem com justiça humana e vai para cima. Então, nós devemos ficar muito atentos quanto a isso. Além deles mentirem para o seu pai, alegando que José tinha sido morto, eles ainda continuam seguindo na mentira até o final.
até o final. Se não fosse José ter ali se demonstrado, ser mostrado, e tivesse tido misericórdia, a mentira seria algo que Jacó levaria para o túmulo. Então a mentira, irmãos, ela traz maldição, como os filhos de Jacó traíram para suas vidas nessa noite especial de ceia. Nesses textos lidos, nesse texto de Coríntios 11, 28, eu quero que vocês prestem bastante atenção e tome bastante cuidado no momento em que for comer do pão e beber do cálice. Não é ter medo de Deus, dizer assim, eu não sou digno, então vou embora. Não, pelo contrário, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois de examinar, faça o quê? Vai embora? Não. Ué, eu vou cuspir no sacrifício de Jesus? Não. Eu vou dizer, Jesus, o Senhor morreu por mim. Então, meu Deus, eu me arrependo dos pecados. E eu quero, Senhor, ser lavado e purificado. E hoje eu vou comer do pão e beber do cálice em memória do Senhor. E porque eu me arrependo dos pecados. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Mas nós não podemos fazer vista grossa para esse exame. Nós precisamos aprender a julgar nós mesmos. E uma das maiores dificuldades dos homens, de nós como homens, é não analisarmos a nós mesmos. Essa palavra é para o outro, essa palavra não é para mim, essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Nós vemos a citação de Lucas, nós vemos em Mateus também 18, quando se fala do credor incompassivo. Os irmãos já conhecem muito bem essa história, não vou repetir. Ele é perdoado pelo rei, mas ele não perdoa ninguém. Nós não podemos julgar dessa forma. Nós temos que olhar para nós mesmos. Por que nós não podemos julgar, gente, de maneira errada? Nós não devemos julgar, porque a palavra do Senhor lá em Tiago 4,12 diz que um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. E nós não podemos julgar ninguém, mas nós podemos nos julgar nós mesmos, sabe? Julgar pela reta justiça, quando tudo está consumado, aí sim há de se fazer, né, para aqueles que foram chamados para resolver questões. Mas nós não podemos de maneira nenhuma vacilar quanto a esse juízo, porque um só é juiz, Ele só é o Senhor dos senhores. E se nós erramos, nós precisamos nos render ao Senhor. Então após essa análise, nós devemos não correr daquilo que o Senhor, para aquilo o Senhor nos chamou. É receber de Jesus o perdão do pecado e lutar para não cometer mais, não viver como escravo de pecado. Quando Jesus chamou a atenção daqueles que creram nele, eles disseram, nós somos de Deus, nós não somos do diabo. Tu és do diabo. Falaram para Jesus, tu és do diabo. Mas Jesus é o Senhor dos senhores e Ele quer nos levar a um caminho eterno. Ele quer estar conosco. Então que nessa noite, tendo ouvido essa palavra, que a mentira, ela atrai coisas ruins para a nossa vida, não vamos mentir para nós mesmos. Vamos fazer o exame de consciência. Vamos nos achegar até Jesus e dizer, Senhor, eu tenho errado nisso, errado naquilo outro, mas não é para ninguém sair daqui sem comer do pão e beber do cálice. Vocês estão entendendo? Não. Se você sair daqui sem comer do pão, tem gente que foge da ceia. Tem gente que não, é culto de ceia, então eu não vou para a ceia. Ora, meu Deus, não vai para a ceia, o que vai fazer? Vai estar na igreja fazendo o que, irmãos? A igreja é para trazer para nós as exortações, os ensinos, para nós estarmos sempre firmes no Senhor. É isso? Não é isso? Então não, eu venho para a igreja, eu examino a mim mesmo, eu como do pão, bebo do cálice e saio dizendo assim, eu vou pisar na cabeça da serpente em nome de Jesus. E aí as portas vão se abrir para nós. As portas vão se abrir para nós, porque quando nós estamos com o Senhor Jesus, Ele nos dá vitória em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Quem está falando aqui é alguém que daqui a pouquinho mais vai examinar-se a si mesmo. E vai chegar para Jesus e dizer, Jesus, eu errei nisso, errei naquilo outro, mas eu me arrependo dos meus erros, e eu quero agora comer do pão, beber do cálice em memória do Senhor. Amém? Aqui não tem nenhum super-homem. Tem algum super-homem aqui? Tem alguém aqui que nunca errou, nunca erra? Tem alguém? Levanta a mão, por favor, não levanta a mão não, fique quietinho aí, tá bom? Nós erramos, nós falhamos, mas não faça como alguns fazem, correr da ceia. Não corra da ceia, como do pão, tome do cálice, como do pão com alegria, porque o Senhor Jesus, Ele veio para nos dar salvação e nos tirar do caminho da mentira. Amém? Que Deus seja louvado e que você seja abençoado com esta palavra desta noite. Amém.